Buenas noches, 19h03/10/2022. O senhor Carlos Júnior, com nova idade desde sexta-feira, aqui ao meu lado direito da tela, graças a Deus, do lado direito, né, meu? E na de esquerda nós estamos longe, onde tivemos as eleições, tivemos um dia super ativo. Vamos conversar um pouquinho de mercado variado, esperar a rapaziada entrar aí. Boa noite a todos aí, 19 horas, aqui direto do nosso canal, mais uma aula com os queridos irmãos Marcelo Fanta e Carlos Júnior, merendando sem limites. Vamos colocar uma tela aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, peraí, se eu acho. O mercado hoje terminou em 116.134, Carlos. Como você disse, a gente não se recorda do mercado subindo 5,54%. Entendeu? Nós tivemos dois papéis que foram negativos, fecharam negativo, a Cogna, né? E a Dux. O papel que mais subiu foi aquele papel que nós estávamos conversando, do nosso querido Tarcísio de Freitas, né? Que eu acho que ele vence aí as eleições aqui, será o novo governador do estado de São Paulo, e a Sabesp, graças a Deus, vai ser privatizada. Então, esse resultado nas urnas do Tarcísio de Freitas trouxe a Sabesp para um número de subir 16,94% a R$ 58. Semana passada, Carlos, até eu vou comentar que nós estávamos trocando ideia. Lembra? O William, nossa, que legal, né? Tem alguns papéis que é meio maluco e tal. E lembra que você falou para o William? Gol! Fica de olho na Gol! Subiu 12% hoje. Acabou no 10 de bola, velho. No 10 de bola hoje. Gol Azul, né, seguida por Semig, que subiu 11%. Ecovias, Via Varejo, tudo subiu, né, filho? Carlos, boa noite. Eu gostaria muito de saber a sua opinião com relação a... Quando eu levantei às 5h30 da manhã, e comecei a verificar o mercado norte-americano e o que vinha por aí, e depois a gente começa a ver uma sinalização de Ibov mais 3, Ibov mais 4 em Nova York, a gente viu que realmente aqui a chapa ia esquentar. E a chapa esquentou. Quais são as considerações que você tem que fazer com relação a esse dia? E como para nós, né, vol é vida, né? Nós que somos do mercado, nós que trabalhamos com opções e derivativos, tanto que hoje eu fiz um dia tão belíssimo que valeu por mês, entendeu? Então hoje foi tentar contando para você movimentos rápidos, né? Operações que estavam por fazer, o time foi correto, né? E isso que conta muito nas operações vencedoras nos derivativos. Gostaria muito das suas considerações. Boa noite, meu caro amigo Carlos Júnior. Nova idade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Will. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Quem já está, seja muito bem-vindo a mais uma conversa, mais um bate-papo, onde eu gostaria hoje, além de responder a pergunta do meu caro amigo Will, de explicar para vocês como é que funciona as opções, o básico do básico, o que é uma opção call, o que é uma opção put. E depois eu vou mostrar graficamente e contar a história do carro. Contar a história do carro, né? Não, sim, hoje teremos revelações bombásticas. Carlos, te surpreendeu o círculo 5,52? Faz muito tempo que a gente não vê no nosso mercado. Te surpreendeu? Você acha que a eleição, até que enfim, está fazendo conta no nosso mercado de capitais? Olha,
eu vejo, primeiro que eu vejo, as minhas primeiras considerações em relação ao dia de hoje, é que eu vejo o mercado da gente ainda barato, né? Ele veio distribuindo. A gente tem o fenômeno de uma desmontagem avassaladora de participação de fundos na nossa bolsa. Então, eles começam a desovar esses ativos e a vender a qualquer preço no mercado. E a nossa bolsa, ela costuma o quê? Absorver em menor quantidade um volume que está em maior quantidade de venda, né? Então, o que foi que aconteceu? A nossa bolsa, ela está defasada com as demais bolsas. E quando chegou na quarta e na quinta-feira, não, na terça e na quarta, a gente percebeu um movimento de investidor estrangeiro comprando a nossa bolsa. Ou seja, o investidor estrangeiro, ele sempre se antecipa a alguns movimentos, né? Inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal dos Irmãos Merenda, o vídeo do fluxo, e com dados até o dia 29 de setembro. Então, aí foi quando eu percebi, Will, que a qualquer momento o mercado podia esboçar uma reação para cima, mas é um momento de incerteza. Quando a gente teve o resultado das eleições, eu continuei ainda, né, o resultado parcial das eleições, né? A gente ficou naquela situação, por que vai acontecer se o candidato A ou o candidato B ganhar, o que vai acontecer com o Brasil em relação ao mercado de capitais? Bom, de antemão, eu gostaria de dizer que a gente tem um volume de mais de 84 bi de investimento estrangeiro no nosso mercado, né? E esse volume ainda não houve uma debandada, vamos dizer assim. O gringo, ele não debandou esse volume. No mês de setembro, ele fez um zigue-zague, que foi o comportamento exato do mês de setembro. Quem olhar o gráfico do dia 1º ao dia 30 de setembro, a gente vai ver um zigue-zague. Então, em algum momento, Will, quando a gente percebe uma compra num momento que o mercado está caindo da parte dos estrangeiros, algum movimento está para acontecer. E é um movimento altista. Em que sentido? Em algum momento vai ter um repique. Não é uma tendência de alta, é um movimento altista. E foi o que aconteceu. Exato. Só que se não se esperava de ser tão pujante como foi. 5%, a gente não vê isso aí há muito tempo na nossa bolsa, né? E veio um conjunto de informações também favorável, como você mesmo estava conversando comigo, pré-privatização da Sabesp, os governadores privatistas, como o Zema, como do Paraná, com viés mais liberal, sim, eles acabaram garantindo, né, vamos dizer assim, dando uma certa garantia de que as empresas públicas não seriam surrupiadas, e sim consertadas, arrumadas para uma futura privatização. O governador Zema, ele tem essa intenção de privatizar a Copasa e a CEMIG, que é uma das queridinhas do Merenda. Eu gosto da CEMIG, opero ela em opções, nas call, nas put, né? E então a gente precisa ter um radar ligado ao movimento e a quem está sentado na cadeira, né? Percebemos que em governos mais antiprivatistas, eles têm mais dificuldade de fazer um movimento, porque o gringo, ele fica naquela situação, será que vale a pena eu colocar meu dinheiro aí? Então, já um movimento de privatização no Brasil e de investimento em infraestrutura atrai o investidor estrangeiro, né? Ele quer ser o primeiro a comprar, certo? E quando aquele volume crescer, subir, ele quer ser o primeiro a vender, né? Então, a minha surpresa, por exemplo, foi, na Petrobras, né? É um valor que chegar a subir 9%. O setor de mineração, né? Que está o tempo todo em queda o minério de ferro, mas é quando acontece, de uma defasagem real de preço. Por exemplo, às vezes, o minério de ferro caiu isso e as ações brasileiras caíram isso. Muito mais do que a correlação em relação ao preço do minério de ferro. E aí, em algum momento, isso aí vai ter que se ajustar.
amigo aí, o meu amigo Irmão Merenda, na área. E aí, ó, ele escreveu para mim aqui que estava entrando um pouco atrasado devido aí o seu romance ideal com a sogra do Rui das Neves. Pois é, boa noite, pessoal. Hoje a sogra do Rui já casou, estamos juntos. O Carlos, o que você falou faz todo sentido da questão do fluxo. A gente falou várias vezes, e eu brinquei, até foi bom o Fanto ter aparecido, a gente vai colocar ele nesse contexto. Na sexta-feira, lembra que você falou para mim, William, quando vem uma compra muito volumosa, e a gente estava olhando fluxo na sexta, tivemos resultados muito bons na sexta-feira de compra, de gringo, alguma coisa tem. Aí eu brinquei com o Fanta, falei, Fanta, seguinte, se as urnas mostrarem o resultado que o mercado almeja, a gente vai ter um rally na segunda-feira. Até o Fanta falou para mim, eu tenho posições ali, Deus te ouça. E o que eu vi, eu não sei se vocês vão concordar comigo, vendo friamente, né? Porque no calor da apuração, eu acompanhei a apuração e achei muito estranho algumas questões de números, né? O Bolsonaro, no final, conseguiu fazer um parlamento fantástico, né? Isso pode levar ele a vencer no segundo turno, e sim, a figura do Centrão, já, na minha opinião, com esse novo parlamento, já não existe mais. O mercado, ele sinalizou dessa maneira, mesmo com o Lula um pouco à frente, em muitos institutos de pesquisa dava a vitória do Lula no primeiro turno, ou um ganho indo para o segundo turno de até 10 pontos e ficou entre 4 e 5, o mercado sinalizou que o Bolsonaro ele tem mais chance de vencer no segundo turno, e todas essas questões que você colocou, Júnior, é muito importante, a questão do Tarcísio de Freitas ser um liberal e a Sabesp, né, crescer cerca de 16% nesse dia, porque você vê, mesmo com o ministro da Infraestrutura, ele fez um trabalho fantástico. Até eu e o Fanta participamos muito ativamente desse ativo, Santos Brasil. A gente começou comprando, e até a Débora participou dessa. Você falou, William, Santos Brasil, Tarcísio já nos posicionou nesse sentido, e a gente começou, né, e realmente saiu a privatização, já está para sair a privatização do Santos Brasil. O Porto dá dinheiro. No início do governo do Bolsonaro, era uma coisa que dava muito prejuízo, hoje dá lucro. Então, todo esse contexto, eu acho que condiz muito com os nossos 5,54% desse dia de hoje. Fanta, a profecia se concretizou, então, no dia de hoje? O que eu falei para você na sexta e repeti no sábado para você, acabou acontecendo? Esse é o poder da sabedoria, né, meu amigo? Na Bolsa de Valores, a gente troca tempo por capacidade de ganhar dinheiro. Isso é maravilhoso. O importante é a gente entender o seguinte, nenhuma posição nossa, seja ela qual for, tem que estar dependente de algum acontecimento político. Durante as lives, eu tenho batido muito na regra da dualidade, exatamente por isso, porque no nosso ponto de vista, e eu digo nosso porque o Merenda tende a concordar comigo nesse sentido, é que o mercado ele não tem um lado. O que acontece é o seguinte, para cada tipo de posicionamento que tiver em evidência, setores diferentes vão andar. Como isso se traduz na prática? Se vier um governo um pouco mais de esquerda, a gente vai ver algo parecido ali na minha humilde visão, como foi 2016. Inflação alta, renda fixa rendendo bastante, pelo menos nominalmente, e a bolsa meio de lado. Se confirmar o cenário que se printou nesse primeiro turno, eu acho que setores um pouco mais pujantes da economia tendem a andar.
Em resposta disso, a gente viu a alta dos bancos hoje. Itaúsa, que é um ativo conhecido por ficar quietinho, chegou a subir 6,8 no pregão de hoje. Teve muita volatilidade. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte: o mercado, ele espera um direcionamento, seja ele qual for, e a partir do que acontece, ele se adapta, baseado em setores, né? Se for um setor mais de esquerda, vai ser algo mais populista. Se for um setor mais de direita, vai ser algo mais voltado à produção, né? O importante é a gente sempre estar posicionado nas duas pontas, tanto em put quanto em call, porque o que dá dinheiro, de fato, é o remanejamento de acordo com o balanço do mercado. Quando tem uma alta, como foi a de hoje, a gente aproveita para recomprar as puts que estavam lançadas, realiza o lucro e libera a margem. Quando há uma realização de mercado, ou seja, uma quebra de expectativa ou uma queda por qualquer outro que seja motivo, a gente faz o inverso, a gente faz lançamento de call e faz a recompra das puts que estavam ali no mercado realizando lucro. E nesse balanço acontece a famosa dancinha da merenda, que a gente brinca aí, que é o balanço do mercado que dá o dinheiro e não a operação em si. Hoje até eu fiz no nosso grupo, né? Nesse grupo aqui, gente, que você vai se inscrever, você que não se inscreveu, vai se inscrever agora, vai clicar, vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu fiz um áudio de 3 minutos explicando um pouquinho da relação da política com o vol e com o mercado. Eu acho que a gente tem que ficar atento e a dualidade, como disse muito bem o Fanta, você saber o lado em que você vai conseguir ter bom êxito em suas operações. Hoje eu estava conversando com o Fanta, fazia tempo que eu não fazia um China, fiz um China hoje, fiz 2 China, aliás, junto com o Fanta, a gente estava brincando, né, Fanta? E, né, fizemos então couro lá, tal, estava entrando dinheiro, não parava do dia. Ele não falou nem para mim, ele fica merendando quietinho agora. Nós fizemos um China junto, no Banco do Brasil hoje. Sabe aquele China que nós fizemos, Fanta? Eu não aguentei a gostosura, deu 66%. Você realizou no day trade? Não é no day trade, porque certo momento do pregão, o Banco do Brasil ele começou a reaquecer, desceu e ele veio para o meu ponto de ganho. Eu falei, desculpa, eu vou pagar os 20%, eu vou fechar aqui. Fechei e a outra eu deixei. A outra, ela veio perto do meu ponto de ganho e isso aí, gente, vocês precisam aprender, porque a questão da ganância nas opções é uma questão importante, é a questão que a mentoria vai ensinar vocês, a questão do comportamento. Quando ele veio para dentro, até falei para o Carlos, estava para encerrar, ela bateu, voltou, no final do dia ela subiu novamente. Mas eu estava tão bem posicionado que ainda tenho lucro nessa posição aí, nessa posição de China com cal ali bem encostado, bem grudadinho no papel, né? O segredo disso, pelo Will ter aprendido com merenda, a questão da administração de margem, né? Você saber fazer a montagem do médio. E isso é um diferencial nosso, que, assim, do pessoal que opera opções, quando se fala em montar médio em uma operação, arrepia os cabelos, nem sai arrancando o cabelo. Escadinha, é o Homem-Aranha. Vai subindo. Hoje, exatamente. E a questão da gente fazer o médio é o seguinte. Primeiro, em 100% do tempo, tanto call quanto put, a gente vai estar vendido, então vai ter o tempo a favor. Sim. Segundo, o que a gente opera de fato, e isso a gente vai detalhar exaustivamente na mentoria, é o movimento do mercado. É literalmente o preço em relação ao movimento do ativo. E é por isso que a grande questão é fazer o médio, porque quando você faz um bom médio, o ativo precisa voltar pouco para você entrar na zona de lucro. Esse é o grande segredo e o diferencial que a gente pretende aprofundar na mentoria. Carlos,
Gostaria muito que você explicasse, e eu acho que é o maior segredo dessa mentoria de vocês dois, dessa união, né, esse pit stop, essa questão, o delay. Eu e o Fanta, quando conhecemos você, depois agora você pode inventar depois a história do carro, Carlos, nós ficamos abismados de ver a sua técnica no skin the game, que a turma fala, skin the game. Esse delay, assim, é tipo o Messi batendo uma falta, assim, com a barreira ali, o goleiro sabe que não vai alcançar, porque você vai meter a bola lá na gaveta. Nas opções, você tem uma exatidão nessas colocações. Esse cara que vai adquirir a mentoria, ele vai perceber que ele consegue também chegar mais ou menos nesse ponto, né? Porque vocês mexem muito com o comportamento desse investidor, né? Tanto você como o Fanta, né? Exatamente. É exatamente isso, Will. Porque o que acontece? Esse time, ele é dado, é ensinado e é aprendido assim pelas pessoas que fizeram a primeira mentoria, pelo o meu amigo querido aí, o Fanta, né, que ficou esse tempo todo aí, eu enchendo o saco dele, que eu disse, olha, meu amigo, tu vai ser o cara que vai substituir o Merenda no futuro. Nós temos um delay de 18 anos de diferença de idade. Eu falei para ele, o ciclo natural é que um vai morrer primeiro que o outro. Então, tu vai ter que receber essa herança. Receber a benção. E eu digo, você vai... Nem que eu tenha que dar uns cascudos em você, aí você vai ter que ficar com essa fórmula da merenda aí para você passar para as outras pessoas. Eu não vou viver para sempre. E nenhum de nós, né, vai viver para sempre. Então, o time, para se acertar, para tentar chegar próximo do resultado positivo em operação, a gente tem que acompanhar e entender a mágica dos movimentos. O movimento é tudo e o preço junto. O preço, ele tem regiões que a gente chama de merenda que acabam te dando uma volatilidade alta naquela região. Por que isso ocorre? Porque alguém quer defender e alguém quer vender. Então, naquele momento ali, quando a gente começa a perceber esses movimentos, né, o Fanta, a gente junto, pô, aqui está acontecendo isso aqui, cara. Está marcado aqui. Um exemplo foi a BEPAC, por exemplo, ele percebeu um movimento, não estava bem assim numa região de merenda, mas foi um movimento muito inteligente que o BEPAC, quando ele realiza com muita força, ele rapidamente tende a voltar para o preço. Então, faz parte de um comportamento. Então, ativos, eles têm comportamentos. Por isso que existe simetria, Will, no mercado, simetria gráfica. Por quê? Porque os volumes, às vezes, é de um fundo que está fazendo a alocação de compra e a alocação de venda. Às vezes, é gringo que está fechando uma posição e abrindo essa mesma posição em outro momento. Aí é que eu tive a bênção em 2009. O Range, isso, né? Exato. Eu tive a bênção de ser um aluno do Márcio Noronha, né? De fazer um curso que ele fez de 3 dias lá na Barra da Tijuca, chamado Simetria Sanfonada. Eu fui um dos últimos alunos de turma presencial desse cara, que eu tenho a maior admiração por ele. E ele nem se lembra mais de mim, com certeza ele não me conhece mais. Mas ele foi o cara que fez eu acordar para isso e que salvou uma perda muito grande que eu tive no mercado, que foi exatamente, vou contar essa história bem resumida, eu estava comprado em 2008, era um cara peixe novo na Bolsa, comprei a Gerdau a R$40, Goal a 40 e pouco, Petrobras a 37, Vale do Rio Doce a 56, e eu tinha feito isso 2 meses antes da Bolsa cair. E antes disso acontecer, o Márcio Noronha, ele tinha falado sobre isso, ele tinha falado do fluxo, que havia um fluxo vendedor de médio prazo no mercado e que a Bolsa podia se dirigir para 30 mil pontos. Todo mundo disse que ele era maluco, que isso não tinha nada a ver, que agora a Bolsa vai, e foi no momento que a Bolsa, logo em seguida, recebeu o famoso investment grade. E aí todo mundo foi para a euforia. Até aquela JB Duarte, aquela porcaria, nesse dia soltou e todo mundo acreditou no mercado, entendeu? E eu fui mais um trouxa,
mais um que entrou nessa, acreditou nisso e não deu muita importância para o que o Márcio falou. Quando houve a distribuição com força em 2008, eu me lembrei que ele tinha dito aquilo. E quando ela foi lá nos 29.500, eu digo, peraí, todo mundo dizendo que a Bolsa ia para 80 mil pontos, o único cara que acertou foi esse senhor aqui. Eu vou atrás dele. Aí, na época, Will, a Liquid Trade era atual Rico. Era Link Trade que chamava, né? Aí o Márcio Noronha, ele fez uma parceria com a Link Trade. Quem abrisse uma conta lá tinha um desconto no curso dele, para você ver como é que o nosso curso é barato. O do cara lá, na época, eu paguei R$1.000 para fazer o curso dele, porque eu me associei à corretora da Link Trade, certo? Uma corretagem, se não me engano, era 15, 17. Era caro pra caramba. E isso foi em 2009, 13 anos atrás. Né? 13 anos atrás. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estava muito tenso, porque eu tinha pego 17.500 e aquele dinheiro foi diluído pela queda da crise de Nova York, né, da Bolsa de Valores de Nova York, atingiu o Brasil e nós fomos, o patrimônio foi diluído de 17.500 para R$2.500. E aí, meu amigo, eu fiquei numa situação difícil, complicada, né? Porque eu não tinha um caminho para fazer, não tinha essas coisas que tem hoje, né? E de informação. E aí ele abriu a turma em janeiro de 2009. E eu disse, eu vou atrás desse cara. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele pessoalmente e ele disse, olha, Carlos, eu vou te falar, você está perguntando o que é que eu faria no teu lugar. Eu venderia isso tudo. Isso não vai voltar agora. Aquilo foi igual uma faca, igual o cara faz uma faca. Eu digo, cara, esse cara está dizendo para mim, vendeu que já está lá no fundo, eu vou ficar com 2.500, como é que eu vou chegar no 17.500 de novo? Aí ele falou assim, você está fazendo um curso de quê? De simetria sanfonada, certo? Simetria. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha o Big Banco. Olha o ABC Brasil. Olha o Banco Pai. Você está vendo esses bancos, cara? Eles eram R$10 e agora estão custando 50, 60, 70, 80 centavos. Aconteceu alguma coisa com a empresa? Os fundamentos partiram, acabaram? Eles continuam pagando dividendo? Eles continuam dando lucro? Não está tudo normal com a empresa? Aí eu olhei para ele assim, então, você está vendo isso aqui, essa simetria aqui? Você está vendo esse ponto que está R$10 e agora está 80 centavos? Pois ele vai voltar para cá. É só uma questão de tempo. Só que eles vão ter capacidade de voltar muito mais rápido, porque a simetria que eles fizeram é muito autêntica. Aí eu voltei para casa, pensei. Uma semana depois, o curso acabou e eu resolvi tomar a decisão de vender toda a carteira e comprar de Big Banco, de Banco Pine, né, e de ABC Brasil. Eu espalhei e fiquei calado, cara. Deixa isso para lá. Will, 10 meses depois, eu estava com meus 17.500 de volta. Então, é o seguinte, bolsa é arte do possível, como a política é arte do possível. Bom seria, Will, igual o filme do Bop, que tinha o Matias e tinha o Neto. O que é que o Capitão Nascimento falou? Ele disse assim, se eu pudesse ter o coração e a inteligência do outro num só. Então, a mesma coisa, pessoal, com imparcialidade e neutralidade, se eu pudesse ter a postura e o posicionamento que o presidente Bolsonaro tem e a inteligência de articulação que o Lula tem em uma pessoa, esse presidente seria o mito do Brasil, seria o cara que ia resolver todos os nossos problemas. Porque a gente precisa de um presidente que saiba se posicionar e um presidente que seja articulado, aberto à negociação com o investidor estrangeiro, com o negócio estrangeiro, para trazer recurso para o nosso país e fazer o nosso país crescer, até porque eu vejo como oportunidade. O Brasil é a bola da vez. O Brasil tem tudo para subir de patamar, mas a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o resultado dessas eleições. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, mas gostaria de ter um pouquinho de um e um pouquinho do outro junto, né? E ser aquele cara que se posiciona, né? Mas
Isso não é papo para nossa live. Agora, Sim. o que acontece? O que eu quero falar com vocês, dito isso, essa base de 2009, para mim, ela foi fundamental para me acreditar no mercado. Entendeu? O que eu pensei? Eu pensei o seguinte: quando isso aconteceu, eu recuperei o meu dinheiro e eu abandonei a Bolsa por um determinado tempo. Aí, quando nós tivemos o governo da Dilma Rousseff, a gente percebeu que a Bolsa, além de já vir distribuindo há um certo tempo, ela distribuiu numa velocidade muito maior. Quando chegou no período de 2014, 2015, eu simplesmente desisti, já estava desistindo da Bolsa. Eu tinha vale a R$20. E eu resolvi sair fora. Naquele tempo, a gente não conseguia vender put. A gente não conseguia comprar uma put. Era só investidor qualificado, era uma coisa muito reservada. E aí, o que foi que aconteceu? A gente não tinha o multimercado que a gente tem hoje. Então, quem estava só fazendo operação de venda coberta naquela época era simplesmente o maior perdedor da história. Por quê? Se você estava comprado na Vale no 40 e ela viesse para 20, você ficava sem liquidez lá em cima, você não fazia nada, você tinha que esperar o mercado voltar para você voltar para o jogo. Então, era uma coisa inviável mexer com opções. Quando veio a libertação da economia com o presidente Temer, quando o Brasil começou a entender que ele precisava passar por um processo de reestruturação em relação a excesso de estatal que foi construído nos governos anteriores, vontade de trazer o Brasil para o resto do mundo para investimento. Então, isso surgiu num período que o presidente Temer entrou no comando, né? E a gente percebeu, naquele período histórico, que foi que nasceu a vontade de eu fazer a venda do meu carro e pagar um carro com a venda de opções. E aí que eu quero explicar isso para a galera, para vocês perceberem que os momentos históricos são importantes. Então, aí entra a parte do timing. Você escolher o momento que o mercado está vivendo, que o mercado está passando para você ganhar dinheiro. Exemplo, toda eleição tem volatilidade. Então, só ganhou dinheiro no mês de setembro quem operou volatilidade. Ponto final. Não foi isso, doutor Fanta, senhor Merenda? Nós não ganhamos lá com aquela volatilidade, aquela dancinha lá, vac, não foi assim? Nós entendemos que o momento era esse. Sacou? Não está saindo o áudio, Fanta. Está sem seu áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. Ele está tão emocionado que ele está sem áudio. O seu microfone, neguinho. O microfone seu. Não está saindo, Fanta. Não está saindo. Faz assim, ó. Você faz agora o cara. Eu falo. E olha lá, é isso aí. Daqui a pouco ele volta. Carlos, deixa eu te perguntar um negócio para você, que acho que muita gente quer saber sobre isso e na mentoria vai poder estar aplicando nisso também. Isso é muito interessante. Se hoje você fosse, por exemplo, usar todo esse conhecimento que você tem, como você faria para comprar, por exemplo, eu tenho uma carteira e tenho garantia. E quero comprar um carro no consórcio. Você usava o consórcio, né, para comprar o carro. Tem alguma coisa que você faria diferente da época que você fez, naquele momento que você fez? Porque, lógico, que já faz um bom tempo e você é um cara que é muito detalhista e eu vejo sempre que você anota alguns erros do caminho e transforma isso em acertos para o futuro. O que você faria de diferente e o que a mentoria vai mostrar para esses senhores que querem, por exemplo, trocar os móveis de casa, que querem comprar o seu carro, que talvez queiram também fazer um consórcio de uma casa? Pô, depende, né? Dá para fazer. O que você faria de diferente se mudou alguma coisa no seu conceito? Bom, o mercado é que ele vai eu sempre costumo dizer isso pro Fanta, né?
é assim, que eu prefiro me render ao mercado, como uma onda do mar. Porque tem ondas do mar que vão lá no fundo, voltam. Então, quem está acompanhando o movimento está sempre na direção certa. Por quê? O movimento da onda do mar, ele é incontrolável, ele é diretamente proporcional ao movimento natural, né? Então, é por isso que nasceu aí o Fibonacci, né? E prevê isso matematicamente, ele prevê essa estatística matemática de movimento, né? Então, o que foi que aconteceu na época do carro, né? Eu posso depois botar o gráfico, pedir para compartilhar, para mim mostrar isso, como é que eu consegui pagar um carro em curto prazo, porque o financiamento eram 48 meses, né? E foi rápido. O que eu faria de diferente, tá? Para responder a sua pergunta antes de entrar na história do carro. Sim. Eu faria o seguinte: se eu estou vivendo um momento de volatilidade, hoje, eu operaria com 50% de renda fixa e 50% de ativo, tá? De papel, como os bancos, papéis que têm um movimento mais suave para fazer na linha do dinheiro. Porque o comportamento atual dos bancos é de muita venda de call na linha do dinheiro. Então, isso é importante para quem quer fazer uma taxa de remuneração para ajudar no pagamento do carro. E a renda fixa, por quê? Porque o movimento de volatilidade te dá duas merendas. Te dá a merenda da renda fixa, você já garante ali. Por exemplo, se você tem uma parcela de R$1.000 e você tem uma renda fixa lá de R$100.000, de R$50.000, né? Você tem 50 mil em renda fixa lá do Tesouro e serviu de garantia, tá tudo certo. Então, se isso está te rendendo líquido, R$400 por mês, teoricamente, você só precisa batalhar R$600 numa parcela de 1.000. E você vai fazer isso fazendo o quê? Um alinhamento com os ativos. Comprando ativos que estão baratos, de preferência, por exemplo, eu escolheria, sem recomendação de compra ou de venda, o Bradesco, que eu poderia ter uma quantidade maior e ficar vendendo isso na linha do dinheiro, certo? Para bater o valor que eu preciso da parcela, tá? E aí você vai dizer assim, vai surgir as perguntas, Carlos, mas se afundar demais, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então, a gente tem que pegar os parâmetros que a gente tem do Covid-19, parâmetro de crise, e a gente vai ver que, por exemplo, um Bradesco aí chegou nos 15, 16, e hoje ele está no 21, no 20. Então, você vai ter aí uma barreira de queda interessante e que rapidamente volta para o lugar. E enquanto isso acontece, a tua renda fixa está te dando os R$400. Ora, mas será que as ações vão me dar esse valor que está faltando? Claro que vão. Elas vão te dar porque cada taxa que você opera, você consegue, dependendo do valor do capital, sempre tirar um pouco a mais do valor da parcela. E todo investidor inteligente, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que reservar parte do que sobra e deixar na conta. Quando eu tenho um movimento direcional, eu tenho um movimento, uma tendência bem definida de alta, eu não preciso muito me preocupar com isso. Foi o que aconteceu quando eu fiz a primeira compra do carro. Então, eu operava a taxa absurda, imoral, né? Eu chegava a pegar taxa de quase 30% para um vencimento curto de Eletrobras. Era uma coisa assim absurdamente... E meus colegas falavam, você é louco, rapaz, isso não tem liquidez, tu vai ficar engatado. Então, todo papel que tem muito, que o preço está baixo, e existe alguma expectativa que ele tem tendência de subir, numa tendência de alta, ele vai te dar a resposta no prêmio da call, imediatamente. E nessa época, o que era interessante? Que eu não fazia venda de put. Eu não vendia put. Então, se eu tivesse feito a venda de put, eu tinha potencializado muito mais o ganho em relação ao carro, né? Eu queria compartilhar, Will, por favor, o gráfico aqui. Manda para mim aqui. Compartilhar, já compartilho. E tem outra coisa, né, que a gente não pode esquecer de enfatizar, e o Fanta também vai nos juntar aí a essa situação, lembrar que o dinheiro, gente, o dinheiro ele já está trabalhando. Você está usando a garantia, você está usando o dinheiro com juros compostos, você está colocando ele como uma ferramenta de opção e recebendo ali
os seus ganhos na renda fixa, no caso, dessa renda fixa que o Júnior alinhou aí nesse momento. É muito interessante esse tipo de colocação, né, Fanta? Eu acho que mais importante... como é que tá meu áudio aí? Agora tá ok, pessoal? Tá ótimo. Eu acho que mais importante do que o conceito em si, quando o Miranda fala exemplos aí de 2009, do ABC Banco, Big Banco, etc., parece que está muito longe, parece que foi algo da história. Só que a grande realidade é a seguinte: o mercado, por ele ser cíclico, isso acaba acontecendo o tempo todo. Se a gente pegar, por exemplo, a coisa de 6, 7 meses atrás, mais ou menos, não vou me lembrar exato, mas dá para a gente puxar no gráfico, Americanas, que é uma ação que eu ia comentar enquanto cortou o áudio, que estava em torno ali de 13,60, 14 reais, com uma volatilidade impressionante. E assim, com a volatilidade, que é a região de Merenda, que o Merenda vai mostrar agora, né, depois aí com a tela compartilhada, ela saiu praticamente do 13,80 até 18 reais em pouquíssimo tempo. A grande questão é a gente aprender a fazer essa leitura de mercado e ter esse timing operacional, né? Como traçar o range, né? Eu aprendi muito isso com o Carlos. Exato. E alguns papéis, por exemplo, a gente já sabia. Embraer, ela tem um range ela vai do 11 até o 15, né? Qualicorp, quando estava em boas condições, também entre 11, 10 e 15, né? Hoje não mais. Mas Americanas é um caso clássico, né, Fanta? Ela sai dos 13 e ela vai atingir o seu pico nos 20. E ela tem um voo, assim, muito interessante, entendeu? Quando você se toca e consegue lastrear e localizar essa parte aí da merena, é como um campo minado. Você vai ganhar dinheiro direto e reto com as suas operações. Exatamente. As queridinhas do nosso grupo aí, Natura, Americanas, a Via Varejo, que ela tem um valor nominal interessante, dá para você começar com um lote com pouco dinheiro, e ela tem uma volatilidade que possibilita um operacional bastante interessante. E agora meu amigo Carlos vai mostrar aí no gráfico a tal da região de Merenda e qual foi o racional para o pagamento do carro. Manda bala, meu amigo. Então, pessoal, veja bem. Em primeiro lugar, eu não gosto de fazer nada a descoberto. Primeira regra, se você quer ficar vivo no mercado, com crise ou sem crise, é você zerar a possibilidade de fazer operações alavancadas. Quem tem habilidade com isso, eu não tenho nada contra, pode fazer, a conta e risco é sua. O que eu sei é que se eu tiver boas empresas na carteira e não alavancar, trabalhar só o meu capital que eu tenho, eu vou longe. Tá? Eu vou longe. Por quê? As opções, elas vieram para te dar o que estava faltando, que os dividendos não conseguem te dar. Elas conseguem te dar rentabilidades muito maiores que os dividendos. Nessa época que eu estou falando aqui, a Eletrobras quase não pagou dividendo. Tá? Então, a gente conversou a respeito disso, que em 2016, 2014, 15, a Eletrobras foi lá para a Vala. Teve colega meu que pegou empréstimo para comprar ela a R$6. Nessa época eu ainda não acreditava nessas coisas, né? O suficiente. Então, quando eu estou marcando aqui esse ponto aqui, ó, o 4/6 de 2018, bem aqui onde está marcada essa cruz aqui, ó, onde está escrito resumo. 4/6 é um gráfico semanal, tá? Então, cada candle desse representa uns 5 dias de pregão. E aí ela variou entre 12,93, máxima 13,94. Vale salientar que todo desconto de dividendo e o acréscimo de ações pela nova oferta alterou o preço disso aqui. Mas, se eu procurar as notas em 2018, tá? Eu vou encontrar lá que eu comprei a Embraer lá nos 13,50, que era o preço médio que eu tinha. E o que é que estava acontecendo?
eu peguei nesse período histórico aqui, ó. Só, senhores e senhoritas e senhoras que estão nos assistindo, eu nunca imaginei que ela ia fazer isso. Mas foi bem aqui nesse ponto que começou a história da privatização da Eletrobras. Então, quando eu fui ver os fundamentos, eu percebi que ela estava muito distante do VPA, que é uma referência para mim, tá? Pode não ser a melhor referência, a mais assertiva, mas era uma referência na época para mim, até hoje é, para algumas determinadas decisões que eu tomo como investidor. E nesse momento histórico, eu cheguei com a minha esposa e disse assim para ela, olha, minha filha, você quer trocar de carro? A gente tinha um Onix 2016, 2017, que nós vendemos os carros que a gente tinha na época e pagamos R$ 39.900 nesse Onix. Quando chegou em 2018, ela falou assim, pode trocar e tal, mas como é que vai ser isso? Começou a aparecer, logo depois que a curva de juros começou a cair, o que foi que aconteceu? Então, a gente tem que unir o que a economia está te dando, pessoal, o que o mercado está te dando. Então, a história é a seguinte, quando foi, nesse momento histórico, um Ford Ka estava o valor era 42 mil, 43 mil que estava um Ford Ka na época, 0 quilômetro, 2018. E tinha uma promoção que quem era das Forças Armadas, quem era funcionário público, tinha um financiamento diferenciado. Esse financiamento era um valor de 48, sem entrada, de R$ 1.254. Aí eu olhei para ela e disse assim, minha filha, vamos torrar esse carro e a gente vai pagar esse carro com o dinheiro da bolsa. Eu falei, meu filho, será que isso vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que isso é possível? Eu falei, minha filha, eu fiz o estudo aqui e cheguei à conclusão que esse papel, na minha humilde opinião, vai voar. Ele vai sair desse ralo que ele está. Ele vai desenvolver. Vão ajustar a empresa, colocar um presidente técnico para resolver o problema e preparar a empresa para a privatização do mesmo molde que o governador Zema fez com a CEMIG, muito semelhante, né? É claro que ele enfrenta resistências ideológicas, né, antiprivatista, para isso não acontecer, tá? E de antemão eu falo para vocês que sou liberal na minha essência. Por mim, o sistema de energia, saneamento tinha que ser tudo privatizado, com a gestão do Estado só como órgão fiscalizador e atuante. É essa a minha concepção. Voltando para cá, o que foi que aconteceu? Eu cheguei com ela e disse, olha, minha filha, tanto eu quanto ela, eu trabalhava, né? Ainda estava na ativa ainda, e ela é funcionária pública do Estado aqui, né? De Rondônia. Disse, minha filha, se tudo der errado, você teria disponível do seu salário R$ 650, e eu já tenho o meu, você teria 650, a gente faz a parcela que é 1.254, mas seria uma cobertura de 1.300. Se tudo der errado, dá para pagar? Ela disse, dá, meu filho, dá tranquilo. Então, veja bem, aí eu já estou exercendo um papel, na prática, de venda coberta, de cobertura, tá? Então, eu resolvi desfazer do Onix por R$ 39.900 e comprar parte desse dinheiro. Eu comprei, na época, mais ou menos umas 2.500 ações de Eletrobras, tá? E resolvi operar a taxa da Eletrobras. Então, o que aconteceu? Eu vendi a Fanta, o Will, pessoal que está nos assistindo aí, eu vendia uma call, por exemplo, o Strike 15, 17, e pegava assim mais ou menos 1,50 de prêmio. Então era imoral as taxas. Ora, aí eu percebi, peraí, se eu estou com capital de 25 mil aqui, 30 mil, e eu estou tirando 30% de taxa, eu vou sair pagando parcela a rodo de trás para frente. E foi o que aconteceu. Percebam que o movimento foi altista intensamente. Então, o que acontecia? Eu entregava no 17, aí saía, comprava no 17, comprava uma quantidade menor e saía vendendo a call. Então, eu fui fazendo uma escalada com esse ativo. E os prêmios entrando, eu pegava os prêmios, pagava 3, 4 parcelas de trás para frente todos os meses. Todos os meses isso acontecia. Isso é um fenômeno natural de quem opera taxa em tendência de alta. Então, lá em 2018, eu já estava sem querer
desenvolvendo uma parte da estratégia do Merenda, que é hoje é a chamada estratégia TTC, com um complemento de put, né? A cereja do bolo é esse complemento, onde você potencializa, você ganharia mais do que eu ganhei na época do carro, certo? Então, com esse movimento, o que foi que aconteceu? De 2018, do período que eu comprei, até a 26 de 8 de 2019, o papel foi lá em cima. Ó. Então, aí eu voltava a comprar o papel batia aqui no topo, eu era exercido, já estava na região de 30 e pouco aqui. Ó. E veio o Covid-19, estava faltando 4 parcelas para me quitar o carro, e aconteceu isso aqui. Ó. Certo? O que foi que o Merenda fez? O Merenda ficou com calma, observou o movimento, certo? E aí é que está a jogada, pessoal. O papel veio aqui, ó, no 24 e 78, numa velocidade muito rápida. O que é que eu fiz? Eu vendia parcialmente só para pegar a parcela do mês, tá? Então, eu fui terminando esse carro aqui, ó, no mês de junho. Cadê, ó? Mês de junho. Eu terminei aqui, ó. Quando eu acabei e fiquei feliz e disse, minha filha, agora a gente está lá com as ações e está com o carro quitado. Significa que nós temos 2 patrimônios, um físico e um financeiro. Então, nós conseguimos esse resultado. E o que foi que a patroa fez, meu irmão? A patroa me deu uma bifada, pessoal, uma bifada. A gente estava 3 ou 4, quase 4 meses preso no Covid-19, né? Eu tinha me aposentado, né? Tinha ido para a reserva remunerada em março de 2020, e aí a patroa foi dar uma volta comigo de carro, nós passamos na Chevrolet. Aí veio o pombo sem asa, meu irmão. A patroa entrou no Cruzer, olhou o carro e disse, meu filho, esse carro é maravilhoso, olha o preço que está. Na época, o valor do veículo estava com bônus, a Chevrolet queria se livrar do Cruzer de qualquer jeito. Naquela época, tinha a expectativa de não ter mais de fabricar esse carro. E aí eu disse, mas é zero, não tem problema nenhum e tal. E o preço era mais de 100 mil e estava por 88.900. Rapaz, aí a mulher pegou, percebeu que o Merenda estava pagando o carro, suave, tranquilo. Ela disse, meu filho, eu falei, minha filha, nós acabamos de pagar o carro. Ela disse, eu sei, meu filho, mas você faz a mesma coisa que você fez com o primeiro. Você vende esse carro, coloca na bolsa, a parcela vai ser maior, a parcela começou em 2.145, valor e 60 sem entrada, com prazo maior. E você vai pagar o carro, eu confio em você. Aí a patroa me deu um checkmate, meu irmão. E eu sou um cara que gosta de desafio, né? E nós seguimos o jogo, né? Aí nós fizemos, né? Infelizmente, aí eu tive que ver, eu podia me acovardar diante da patroa, né? Eu tinha que dizer, não, tá bom, minha filha, tá bom. Aí eu peguei e só botei uma contraprova para ela, olha, vamos pedir um sinal de Deus, a gente acredita muito em Deus, vamos fazer o seguinte, hoje é sábado, vamos anunciar esse carro e se aparecer um comprador até segunda-feira, a gente fecha negócio no carro. Pessoal, apareceu um cara 10 horas da manhã com dinheiro vivo e lá foi o carro. Eu digo, meu amigo, a mulher venceu essa parada, meu irmão. Vai ser o jeito de eu entrar nessa festa. Aí eu fui lá, Will, soquei o dinheiro. Eu vendi o carro por 34 mil. O carro estava quitado, eu vendi por 34 mil, até abaixo do valor da tabela FIP, por isso que vendeu muito rápido. E eu fui trabalhando. Nessa época, eu já estava mesclando, já não estava só com a Eletrobras. Eu já botei Banco do Brasil, Itaú. Aí eu continuei operando taxa por um determinado momento, certo? E aí eu estou pagando o carro até hoje, com maior tranquilidade, com 2.000 ações. Esse dinheiro se transformou, hoje, ele está em 2.000 ações da Embraer, 5.000 ações de cash, 1.000 ações de CIA e 3.500 da minha queridinha BR Malls, que vem me acompanhando, já tem quase 2 anos que ela fica lá na carteira e eu ganhando dinheiro com venda coberta para pagar o carro, né? Então, eu tenho essa cesta de ativos dentro dessa conta e o que paga esse carro. Mas o objetivo principal, aí hoje, o que é que acontece? Hoje, se eu pudesse
vender 50% do ativo do que eu tenho lá, colocar numa renda fixa para operar 50% de put e 50% de call, seria o ideal. Só que agora, nesse momento histórico, como eu fico girando o tempo todo as operações call, eu não vou poder ter esse privilégio de fazer isso, né? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que quando acabar o carro, está faltando 35 parcelas. Eu vou ter, de novo, um patrimônio. Eu tive a sorte dos carros antigos, seminovos, ganharem valor de mercado. Hoje eu abro a boca do carro e posso vender a 103 mil. Como eu já paguei bastante parcela e o financiamento hoje, atualmente, é no valor de 2.045, é como se eu estivesse praticamente pagando o carro no 0 a 0, né? Então, hoje eu vou ter, a médio prazo, eu vou ter o carro quitado, certo? E vou ter a carteira lá se movimentando, fazendo ganho, e eu já falei para ela, minha filha, dessa vez não vai colar. Dessa vez a gente vai ficar com o carro pago e a gente vai crescer nessa carteirinha lá, porque o que acontece, pessoal, toda a carteira que você utiliza para pagar a conta e você não reinveste o valor, você vai ficar com capital congelado. Então, isso vai exigir uma habilidade para você poder tirar dinheiro com as ações, tá? Mas é possível? É possível. Dá para pagar? Dá para pagar, porque o Merenda consegue pagar, tá? O Merenda consegue pagar com do jeito que eu falei aqui para vocês. Ô, Merenda, só uma pergunta. Qual que é o resultado final financeiro, né? O valor do carro e mais ou menos precisa ser com exatidão o valor da carteira que você tem hoje, para o pessoal ter uma noção dessa atualização dessa questão do consórcio do Cruze, né? O financiamento do Cruze. Financiamento. Ainda foi mais caro, né? Porque o financiamento, você já sai com o carro, né? Eu não dei nada de entrada. É o seguinte, hoje o valor da carteira está em R$62 mil, hoje. Sim. Né? E a gente extrai com essas ações que eu estou citando aqui para vocês, um valor de R$2.045, todos os meses com maior tranquilidade. Tá? Eu não tenho nenhum entrave em trabalhar o meu capital que está lá para tirar. Claro que é uma operação mais intensa. Por quê? Porque à medida que você vai encerrando uma call, por exemplo, a Embraer é o papel melhor dos mundos para operar a volatilidade. Como é um papel que está sempre com volatilidade alta, desde 2020 para cá, então é um papel que, vamos dizer assim, é elegível, na minha humilde opinião, de fazer o movimento para pagar a parcela. Então, ele é um papel que paga, por exemplo, praticamente 50% da parcela. Essas 2.000 ações, elas pagam, em média, 50% do valor da parcela. Ora, falta pouco para quitar o carro ou não? 35 parcelas só. Tá. Na minha opinião, é pouco, eram 60, né? Então, assim, o que é legal? Que o mentorando, ele vai acompanhar isso. Eu vou abrir a minha carteira para ele ver lá. Legal. Eu acho justo, que o Will tá cheio de contador de história aí, de Faroeste Camp. Eu não sou contador de história, eu sou contador de verdade, do que eu faço. Tá? Eu vou mostrar minhas carteiras, eu tenho 5 carteiras, né? Que está espalhado, minha esposa, a minha, e como nós dois somos uma só carne, é uma carteira só que só está no nome dela, a outra é no meu nome. Por que eu opero em diversas carteiras? Porque eu tenho estratégias diferentes para elas. E os mentorandos, os futuros mentorandos, vão aprender isso. Por que você faz isso? Pergunte. Por que você... O que eu não gosto é de mudo, porque a gente não sabe o que o mudo quer. Né? E ainda mais o camarada. E acho que até o mudo fala mais que muita gente que pode falar. Tá? Então, infelizmente, tem esse delay. Então, não se sintam melindrados em fazer pergunta. Mas, Carlos, não teve algum momento que deu alguma coisa, aconteceu tal coisa? Porque eu peguei o Covid-19, tá? Eu peguei aí o IBOV aqui, ó, quando a gente coloca o IBOV, aqui, ó, a gente vai ver, certo? E o movimento que a gente está conversando aqui. Olha aqui. Desde quando ele bateu esse valor aqui, ó, em 31/5/2021, nunca mais o Ibovespa voltou para cima. Não. Cara, qual é a estratégia que o cara vinha adotando? O que é que eu vinha adotando nesse período todo, Will? Venda coberta. Que dia que foi isso aqui? Isso aqui foi
foi dia 31/5/2021. O que é interessante nesse período histórico? Quando a gente fez esse movimento aqui, Will, ó, bem aqui nesse candle poderoso, mas, peraí, não, foi mais ou menos aqui em maio. Cadê maio? Aqui, ó. Por aqui, ó. Nesse candle aqui, acho que foi 10 ou 15/5. Como eu sou um acompanhador de fluxo, nesse dia, quando a Bovespa divulgou os dados de fluxo, o que foi que aconteceu? Nesse bendito dia, a Bovespa fez os gringos fizeram uma venda de 5 bi num único dia. E eu cheguei a fazer um estudo de fluxo e divulgar em alguns grupos, eu quase que fui expulso, quando eu disse que a Bolsa ia voltar para 100 mil pontos por causa do fluxo. Tá? Eu me lembrei que mais esse mesmo tiroteio. Ela estava no 123, não estava? Deixa eu ver aqui, ela estava aqui, 121, 122, 123. 22. Aí ela fez pirraço, Will. Ela fez pirraço, ela foi mais aqui, ó, ela chegou no 129. Aí a galera disse, olha aí, ó, esse cara tá operando o vento. Pergunta pro Fanta o que eu falei para ele num dia de manhã, acho que foi numa terça-feira, e eu estava assistindo o Bloomberg, né, o canal do mercado norte-americano, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei pro Fanta, isso daí não é real. Esse índice, ele está segurado pelo isopor, ou, como diz o Fanta sempre, por um palito de picolé. Um palito de dente. Você lembra dessa nossa conversa, Fanta? Sim, e até o momento, na minha humilde opinião, eu acho que não mudou nada. O que mudou, talvez, é a nossa visão operacional com relação ao prazo, né? Porque, por exemplo, hoje, a gente usa o curto prazo para se aproveitar da volatilidade, o médio prazo para escolher ações que podem se beneficiar daquele momento, e no longo prazo a gente tem a máxima que cotação segue lucro. Mas na minha humilde visão, eu acho que apesar do mundo estar um pouco mais, vamos dizer assim, mais territorialista do que era antigamente, eu acho que no longuíssimo prazo não vai ter jeito, a gente vai ter que seguir o mercado. E apesar do Brasil estar melhor no relativo, eu acho que em algum momento a correção deve vir, não como algo catastrófico, como o pessoal vem pintando aí, tá? Eu vou dizer o seguinte, no meu ponto de vista, que eu acho que tem que ter uma correção em relação a lá fora, porque a gente no relativo está muito melhor. E lá fora vem caindo direto também, subiu por muito tempo, né? É uma correção natural, mas eu acho que o Brasil uma hora vai colocar a régua no mesmo lugar, seja subindo mais um pouco, ou seja caindo igual o S&P 500. Por isso que é bom a gente sempre ficar de olho nos setores aí e ver o que dá para fazer, né? Carlos, você vai começar essa aula básica, ela tem quantos slides? Ela praticamente só vou utilizar esses slides. Por quê? Porque eu quero mostrar o paralelo do que vai ser a nossa mentoria, como é que a gente trabalha lá dentro. Essa que é a ideia. Eu vou abrir aqui o gráfico do trade para explicar que a gente usa 2 braços igual um remador de caiaque. No mesmo instante que ele aprende uma parte teórica, um pedaço da parte teórica, com o braço esquerdo, com o braço direito, ele rema na prática, ele rema vendo o que o cara está falando aqui nesse slide, tá? Então, Will, eu gostaria de dizer para a galera aí que está assistindo, os que vão assistir depois, o que é uma opção, o conceito de uma opção. É um contrato de compromisso / direito de compra ou venda de uma ação, numa data futura, com um preço pré-estabelecido. Ou seja, nós, os irmãos Merenda, só trabalhamos do lado vendedor das opções. Você vende uma call ou vende uma put. E o que seria essa obrigação? Se você tem um ativo, você comprou um determinado valor, você teria a obrigação de vender esse ativo, tá? No momento que você lançou a opção call desse ativo, na mesma quantidade que você comprou, tá? Como é que a gente vê isso na prática?
assim, ó. Quando a gente vai aqui nas opções, no quadro de opções, deixa eu colocar grande. Vamos colocar um papel que todo mundo fala dele, a VIA3, a Via Varejo. Carlos, eu preciso de muito dinheiro para operar a opção? Eu tenho que ter uma grana violenta, eu preciso de muito dinheiro? Não. Você precisa de 100 papéis de um determinado ativo que você escolher, tá? E nós vamos dar um exemplo de um ativo que está custando R$ 3,52. Não é recomendação de compra nem de venda, pelo amor de Deus. Isso aqui é estudo. Para se estudar, tem que se parar a partir de um parâmetro. Então, na parte teórica, o que foi que nós falamos? Que uma venda de call é uma obrigação de vender o ativo a um preço estabelecido, que seria o strike, e numa data determinada. Como é que a gente vê isso na prática, pessoal? Está aqui, ó. Vamos olhar o mês de outubro. O preço do ativo é R$ 3,52. Para você poder vender as opções de Via Varejo, você tem que comprar pelo menos 100 unidades, 100 papéis, que a gente chama de um lote. Tá? Então, você vai lá, digita no seu home broker VIA3, compra, usa. Se você tiver disponível R$ 352 na sua conta, vai executar a ordem e no mesmo instante que você executar essa ordem, você já pode automaticamente fazer uma venda coberta do ativo, tá? Então, vamos supor que os nossos telespectadores aí acabaram de comprar a Via Varejo. E agora eles perguntam, e agora, Carlos, qual é o próximo passo? O próximo passo é você fazer a venda coberta desse ativo. Se você comprou 100 papéis a R$ 3,52, não interessa para você vender o ativo abaixo de R$ 3,52. Você quer ganhar um dinheiro com isso. Então, nesse código aqui, ó, aqui são os códigos dos ativos. Para o mês de outubro, se utiliza a letra J. E o strike é exatamente o valor, que é aqui, ó. O strike está aqui nessa coluna. É exatamente o valor que você vai ter que entregar esse ativo, tá? Então, por exemplo, se você comprou a R$ 3,52, você quer vender ele por um preço acima. Por exemplo, R$ 3,60, R$ 3,70, acima do que você pagou, certo? Como foi falado, tem uma data pré-estabelecida. Onde você enxerga essa data? Você enxerga aqui, ó, vencimento, tá? Esse book aqui é o Trade Pro da Modal Mais, mas tem outros home brokers que vão mostrar também a data do vencimento da opção. Então, a data do vencimento é dia 21/10/2022. Tá, Carlos, você falou do strike, você falou que eu posso vender, posso lançar uma call com obrigação de vender acima do preço que eu comprei, beleza. No caso, eu escolhi aqui o 3,70 e o último negócio foi 13 centavos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando você fizer essa venda de call, tá? Que você vai aprender o passo a passo lá no book do Merenda, o Merenda vai fazer com o dinheiro dele, conta e risco meu, eu vou fazer com a minha grana, o Fanta vai fazer com a grana dele, para mostrar o real disso aí, isso sendo feito, tá? E gravado para quem não assistir a aula, assistir depois a aula, tá? É só seguir a sequência. Então, quando eu faço uma venda de 100 call no strike 3,70, eu pego R$13, porque 13 centavos vezes 100 vai dar R$13. Se você pegar 3,52, R$352 e colocar na poupança, vai levar uns 2 anos para te ganhar esse dinheiro. Esses R$13 aqui, ó. O prêmio, pessoal, ele cai no dia subsequente. Se você faz a venda hoje, amanhã o dinheiro já está na conta de vocês, do prêmio. Isso é um crédito pelo fato de você ter feito um negócio. Você vendeu a obrigação, né? Você vendeu uma obrigação de entregar o seu ativo a R$3,70. Ora, se você fez essa obrigação e você comprou a R$3,52 e no dia do vencimento, nessa data aqui, ó, 21/10/2022, o papel tiver acima de R$3,70 ou R$3,70, R$3,69, vai variar. O mercado,
vai pegar as tuas ações que estão na tua carteira e vai executar no preço de R$ 3,70. Ou seja, você vai ganhar a diferença de R$ 3,52 a R$ 3,70, mais o prêmio que você já recebeu. E o TRID, ele faz a soma dessa diferença. Ou seja, a soma entre 3,52 e 3,70 mais 13 dá um percentual de ganho bruto de 9,14. Uau! Em menos de 30 dias, uma taxa de 9,14, caso ocorra o exercício, é uma merenda suave, gostosa e real. O Merenda não está criando isso. Isso aqui é o mercado que está apontando para esse valor e que ocorreu a negociação hoje, pessoal. Então, veja o nível prático dessa mentoria. Todas as estratégias são dessa forma que a gente está explicando aqui. Teve dúvida? Vamos repetir. Até toda a turma se alinhar com o básico das opções. Ninguém pode ficar de fora. Inclusive, eu e o Fanta, caso haja um desnível muito grande da turma, a gente vai pegar esse pessoal que está com desnível e vai fazer uma live especialmente só para eles começarem a dizer: Carlos, eu não entendi esse negócio de obrigação de vender, vou te explicar. Aí a gente explica, pega o ativo que ele já tem em carteira, se ele não tem em carteira o ativo, a gente ensina ele a comprar esse ativo. Tudo esse passo a passo está nas nossas mãos. Nós temos o compromisso de ajudar vocês a começar do zero até as estratégias mais avançadas, dentro do simples das opções. Tá? Então, vamos supor que hoje é o dia 21 de outubro de 2022. Você entregou o seu ativo, porque vamos supor que hoje o ativo chegou a 3,70 e você entregou. Mas vamos supor que não aconteceu isso. O preço do papel ficou em 3,60, 3,58. Não houve o exercício. O que é que o merendeiro e a merendeira vai fazer? Ele simplesmente vai ficar com o ativo e vai ficar com o prêmio. Ele não devolve os R$13 que ele recebeu por 100 papéis. Vale salientar que é razão e proporção do teu capital. Se você tem 10 mil ações da Via Varejo, você investiu lá 10 mil ações, o teu prêmio é 13 centavos vezes 10 mil, já dá um salário mínimo. Ou seja, com 35.200, nesse caso específico, e nesse momento histórico, significa o seguinte, que se você recebeu um prêmio no valor um pouco acima do salário mínimo, tá? Com um capital de 35 mil, tá? Isso é só um exemplo de como as opções cobertas, tá? Não estraga, não causa catástrofe na tua vida. Ah, Carlos, mas se a Via Varejo cair para 3,20, você comprou a 3,52, teu capital desvalorizou, é verdade. Mas o prêmio que você recebeu não te quebra, porque você recebe o prêmio. E você está com as ações desvalorizadas. Carlos, desvalorizou, eu consigo continuar vendendo coberto? Consegue. Imagina se você tivesse comprado a Via Varejo no 3,70. No 3,70. Quanto é que ela está hoje? Ela está 3,52. Ou seja, se você vendesse na linha do dinheiro do preço que você pagou, você também receberia 13 centavos. Ah, Carlos, mas eu paguei mais caro. Eu comprei a 3,80. Show de bola. Está aqui, ó. Teve negócio a 10 centavos. Ou seja, o cara que comprou a 3,80, mesmo o papel estando 3,52, ele consegue tirar um dinheiro do mercado, mesmo com a ação dele desvalorizada. Vocês estão sacando, pessoal, que é por isso que eu não alavanco? Porque se o mercado pode me dar merenda sem eu ficar rasgando verbo, rasgando meu dinheiro com pirâmide, com operações alavancadas, tá? Com coisa que vai me dar muito dinheiro, mas tudo que pode te dar muito dinheiro pode te quebrar. Agora imagina, pessoal, vocês repetindo isso por vários anos. Vocês vão construir a aposentadoria de vocês, vocês vão pagar a conta de vocês, porque opções é renda ativa, tá? Você vai comprando as suas ações, vai vendendo ou compra uma renda fixa para operar o contrário. Vamos dar um exemplo de uma venda de put? O que é uma venda de put? Uma venda de put é uma obrigação de vender o ativo
de vender, ou desculpa, pessoal, é uma obrigação de comprar um ativo, é diferente da obrigação de vender, da call. É uma obrigação de comprar o ativo num determinado preço. Então, eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, da Marfrig. Por quê? Foi um papel que teve uma distribuição bastante forte. Como é que os irmãos merenda se baseiam para comprar um ativo? Por exemplo, quando a gente vai olhar aqui a Marfrig, ó, a gente vai ver que ela está batendo uma região de merenda. Aqui, ó, já está feito, já está marcada a região. Vocês vão aprender a fazer isso na mentoria. Vocês vão aprender a entender como é que se marca uma região de merenda. Vocês vão ter capacidade de fazer isso com qualquer ativo, pessoal. E a gente não vai ficar escondendo o jogo de vocês, porque a gente deseja que vocês sejam vencedores, tá? A gente não quer sair com uma fama, esses caras são só enrolação, eu não quero isso para mim, eu quero resultado, o Fanta quer resultado. A gente não vai trabalhar para ganhar um valor que vocês sabem que é risório perto do conhecimento que vocês vão ter aqui, tá? Resultados pífios, entendeu? Resultado que não dá alegria em você, que não ajuda você a formar patrimônio. Então, vamos supor que você fala assim para mim e para o irmão Merenda, para o Marcelo Fanta. Cara, eu estou com medo de comprar ação, mas eu comprei aqui um título do Tesouro, cheio, R$12.000, tá? Que é um título cheio do Tesouro. E eu gostaria de remunerar a minha renda fixa, e você falou lá, quando eu comprei a sua mentoria, você falou lá, quando eu comprei a mentoria de vocês, que é possível remunerar a minha renda fixa sem eu precisar exercer isso aí, tá? Aí, o que é que os irmãos Merenda fazem? Eles costumam procurar regiões de empresas boas que tiveram um preço bastante amassado, bastante danificado. E a empresa continua lá, fabricando carne, entendeu? E que, na médio e longo prazo, vai voltar a fornecer as receitas que tiveram no ano de 2021, no ano de 2020, né? Vale salientar que a Marfrig, aqui, ó, em 11/10 de 2021, há menos de um ano atrás, estava custando R$ 24,64, que, na verdade, era muito mais que isso, porque descontou os dividendos que a empresa pagou, tá? Não é recomendação de compra nem de venda, isso aqui é treinamento. De repente, vai ser a Marfrig que nós, irmãos Merenda, vamos usar ela com o nosso dinheiro, não é o dinheiro de vocês, é o nosso dinheiro para usar para fazer o exemplo prático da venda de put, tá? Então, está aqui, ó, 10,05 foi o fechamento. Carlos, e agora? Tá, você falou do preço, eu estou com a minha renda fixa aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer é alocar ela em garantia. Você alocou em garantia, você já está apto, caso da Clia, né? Já está apto para vender as puts de Marfrig. Bom, qual seria o strike que eu iria escolher? Se a região de merenda é 9,75, que é o que está marcado aqui, ou eu vendo, na minha humilde opinião, eu com meu dinheiro, vendo nos 9,75 ou abaixo dessa região, para me cravar uma segurança. E você pode ver que ela bateu nessa região também, ó, em 2020. Depois bateu nessa região em 2021. E agora voltou a bater de novo. Perceba um detalhamento que a gente está passando para vocês, e a gente passa com muito mais um detalhe muito mais rico na mentoria. Tá? Muito mais rico. E a que grande vantagem também que a gente tem dentro dos Irmãos Merenda é ter a união entre o fundamento e a operação, né? Porque aí eu mostro aí a parte de gráficos, mas é importante entender o que está acontecendo. No caso da Marfrig, especificamente, diferente da Minerva, ela não trabalha com carne in natura, né? É comercialização de gado, e o consumo chinês deu uma reduzida pela crise que está se aventurando por lá, e como a China é o maior consumidor de carne do mundo, isso afeta o setor como um todo. Por isso, a Marfrig está passando por esse momento, assim como todas as outras do setor vem sofrendo bastante. E por que é importante entender todo esse contexto? Veja bem, a gente olhou
o papel como preço, a gente olhou o gráfico como movimento, e é importante ter uma noção do cenário macro, do porquê aquilo está acontecendo. E qual é o motivo de ter esse conhecimento? É para você saber o que esperar de uma operação. Porque o que dá prejuízo para as pessoas na bolsa não é a operação em si, mas sim a quebra de expectativa. Não tem nada de errado você comprar ou não uma Marfrig ali a R$ 10, 9,80. A questão é quanto você compra em relação à sua carteira como um todo. Então, assim, o tamanho da posição tem uma grande relevância no nosso operacional e também o que esperar daquela posição. Porque, por exemplo, se o consumo chinês está afetado, se você vender uma put hoje, não é algo que você vai recomprar amanhã, por exemplo. Pode acontecer? Claro que pode. Pode haver um pullback de mercado, algum movimento gráfico, mas é importante saber o seguinte, que para ter um movimento grande, é importante você entender também o contexto. E o que a gente traz na mentoria é tirar um pouco dessa rivalidade de escolas de investimento e acabar unificando tudo isso, né? É o que eu brinco com os mentorados, que cada tipo de escola é uma matéria da tua operação, sendo análise macro, a probabilidade que aquilo tem de andar ou não, o valuation, para saber se você está pagando caro ou barato numa ação em questão de fundamento, e o gráfico como temperatura de mercado, porque o gráfico nada mais é do que a junção da opinião dos players de mercado. Aquele papel só está naquele preço, naquela trajetória, porque a maioria do mercado pensa daquela maneira naquele momento. E assim unindo todas essas escolas, gráfico, fundamentalista, fluxo e análise macro, a gente toma a decisão de acordo com a operação de opção. É a bússola, então. Tentar Seria uma bússola de mercado para vocês, é isso? Né? Exato. Só que de uma forma compacta, Will. A gente fala isso na mentoria de uma forma compacta para não entrar em grande profundidade, porque não vai compensar para o investidor que quer fazer o dinheirinho dele a gente, por exemplo, fazer um curso de fundamento, só de fundamentos, porque não vai ser prático. Então, o que é que o Funca fez? Ele pegou o que é mais importante e mais simples, vamos dizer assim, não é mais simples, mas menor para você, olha, por esse motivo aqui vale a pena. Enxugar, né? Enxugar toda essa dinâmica. Essa parte teórica, exatamente. Enxugar bastante, porque o que o cara quer é ganhar dinheiro. Ele não quer ficar lendo a apostila pra caramba, tá? Como tem muitos cursos aí, que você fica lendo, na hora de entender como vai fazer a operação para ganhar o dinheiro, ele tá cheio de apostila, ele fica lá procurando como é que ele vai fazer isso. Então, a gente já não tem nosso diferencial é esse, é pegar na mão do camarada, ele vai entender esse contexto que o Fanta acabou de citar, vai entender a parte do que é a opção e vai simplesmente apertar um botão. Só que isso vai ficar de forma, regular para ele. Vai ser uma coisa normal fazer isso. Depois que ele pega o fio da meada ali com a gente, ele vai achar normal, ele vai interagir com a gente e vai achar, caraca, eu já sei isso, eu já faço isso, eu já estou remunerando isso, né? E a gente nem falou da remuneração da put, ó. Aqui, ó. Então. O que aconteceu? Pode falar. Não, pode continuar aí. Fala da remuneração da put. Certo. Então, o que acontece? O camarada está lá com a sua renda fixa. Aí ele quer remunerar a renda fixa dele com as opções put, tá? Primeiro lugar, por que tem que ser com put? Porque você tem um título que tem um valor financeiro que você pode liquidar ele em 24, 48 horas. Então, ele vira dinheiro, certo? E também porque ele faz uma rentabilidade diária para você. Então, você está ganhando dele ficar lá parado na sua conta e você vai passar a ganhar dinheiro, que você vai remunerar a sua renda fixa. Então, vamos lá. Por exemplo, a Marfrig, se você tiver com um pouco de medo do papel,
o que vai acontecer? Vamos lá. Imagina o seguinte, um tesouro direto, ele está na faixa, uma cota cheia, está na faixa de R$ 12.100, tá? Então, dá para você vender aqui, ó, esse strike bem longe do preço, ó, 8,31, ou seja, ele tem uma barreira de queda de 18,37%, ó. Olhando para o gráfico... Conservador. O cara é muito conservador. 8, e aqui, ó, varia mais ou menos aqui, ó. 8, bem aqui, ó. Nessa região aqui, ó. O papel teria que cair 18%, porque, além da queda, ele já recebeu um prêmio. Então, na verdade, ele ia receber um prêmio de 13 centavos aqui, ó. Cadê? 13 centavos para esperar o papel vir para 8,31. O papel aqui, ó, 8,31 seria aqui, ó. Por aqui, ó. Bem aqui, tá? Uma região que há anos o papel não visita, mais de 2 anos, tá? Ou seja, ele receberia, bora dizer, se ele vendesse 1.000 puts, ora, o cara estaria coberto, ele tem R$ 12.100 em renda fixa lá no Tesouro, certo? Sim. E ele vendeu 1K no strike 8,31. Ou seja, ele precisa de R$ 8.310 caso ele deseje exercer o ativo e também seria um valor que seria interessante para ele guardar em garantia. Então, ele tem mais do que isso. O cara está mais do que coberto na operação. Por quê? Ele tem 12 mil e só precisa de 8.310 para honrar o compromisso. Por quê? Como nós citamos, venda de put é uma obrigação de comprar o ativo num determinado preço. Qual é esse preço? O strike, 8,31. Então, você vai precisar para vender, por exemplo, pode ser 100, tá, pessoal? Não precisa ser 1.000, não. Pode ser 100, estou dando um exemplo redondo. Só que eu estou mostrando para vocês que a gente não ensina ninguém a vender mais do que tem. Se você tem 12 mil, meu amigo, você vende só até 12 mil. Só que a gente está dando um exemplo mais conservador ainda, de você vender só 8.310 da tua renda fixa para comprar a fixa. Caso ela fundo para 8,31. E as probabilidades cada vez maior, né? Eu acho que isso que potencializa esse tipo de operação, né? E olha o que é interessante, Will. Olha o que é interessante. Você tocou aí num assunto interessante. Olha só. Se você vender 1K e você pegou o prêmio de 13 centavos que foi negociado hoje, sabe o que isso quer dizer, Will? Que vai entrar R$ 130 bruto na sua conta. R$ 130 é mais de 1% do valor do que a tua renda fixa do Tesouro Direto rende. Porque se ela está rendendo 1% hoje, ela vai te dar um valor de R$ 120, R$ 121. Essa operação aliás, essa operação é mais longa, ela é para 2 meses, quase 2 meses, ela é 18/11. Ela vai te dar R$ 130, só que ela já te dá agora. Então, ela vai te dar uma média aí dos 9%, 8%, né? Em relação ao valor principal do ativo, em relação à barreira de queda. Então, seria o seguinte, eu estou tirando R$ 130, se eu dividir por 2 essa rentabilidade, vai dar uma média de 0,6 a 0,7 ao mês. Então, quando eu somo esse valor com mais 1% da renda fixa, eu já estou saindo na frente, Will. Eu já estou garantindo aí, mais ou menos, por 2 meses, um valor de 0,65% de renda variável com a venda de put, que eu já recebo hoje, já posso até investir numa renda fixa para começar logo a me dar um rendimento. E no outro mês, no mês de 18/11 de 2022, se a Marfrig não chegar, a obrigação de comprar não acontece. Ela vira pó e eu embolsei esse prêmio. Aí eu vou partir para outra operação, para dezembro, para janeiro. Imagina isso, pessoal, a médio e longo prazo. Vocês dando continuidade à venda de put, remunerando de forma bem conservadora, tá? A sua renda fixa. Então, imagina o seguinte, se você conseguir 0,5% a 1% ao mês a mais que o valor que tu já ganha na renda fixa, você vai sair na frente daquele cara que só vende a renda fixa. Verdade. Sacaram a jogada? Então, imagina você fazer uma combinação de ativo com renda fixa.
você vira o rei dos mercados, financeiramente. Você vai a médio e longo prazo crescer um patrimônio com dinheiro do mercado. Sacaram? Manda bala, Will. Então, nós estamos com 1h30 dessa aula fantástica. Eu gostaria até de ficar até meia-noite, fazer a missa do galo aqui, em homenagem aos queridos irmãos Merenda. Antes de tudo, fechando aqui a nossa aula de segunda-feira, porque a gente vai ter terça, quarta e quinta, para a gente falar muita coisa. O Fanta, aí, meu querido, tem um recadinho super especial para vocês, com toda a programação que será feita amanhã, a partir das 19 horas, nós estamos aqui. E mais um recadinho, que é super especial para vocês, o grupo do WhatsApp, esse grupo exclusivo, que vai estar aberto às suas dúvidas, você que tem carteira, você que tem uma renda fixa, você que tem um tesouro direto, você quer remunerar isso, vai lá, clica, entra no grupo, deixa a sua pergunta. Posteriormente, tanto Carlos Júnior como Fanta estarão respondendo vocês prontamente, ok? Então, amanhã a gente tem mais um encontro marcado a partir das 19 horas. Por favor, senhor Fanta, nos diga qual é a programação de amanhã. É isso aí, pessoal. A gente quer manter aí o conteúdo em torno de 1h e meia, para poder ficar plausível e compreensível para que todo mundo possa absorver. E para a aula de amanhã, a gente vai falar sobre a famosa região de merenda. Qual é o cerne da nossa estratégia e como ela funciona na prática. A gente vai estar usando aí um papel até escolhido por vocês ao vivo e traçar uma região de merenda aqui, para que vocês entendam o nosso racional operacional e mostrando uma palhinha daquilo que vocês vão ver na mentoria sobre como operar. E é até importante a gente fazer isso ao vivo, porque vocês vão escolher o papel aqui pelo chat e a gente vai montar ao vivo aí para mostrar que o nosso operacional funciona e não é só ficar passando PowerPoint e gráfico que já aconteceu. Beleza? Então, acho que participem do nosso grupo. Como eu sempre digo, eu e Merenda, a gente não tem uma peça de marketing. Você vai entrar no grupo e vai falar diretamente com ele, diretamente comigo. Qualquer dúvida sobre mentoria pode ser tratado lá no grupo, valores, o link do carrinho, para quem quiser, a gente vai tratar tudo ali pelo grupo, beleza? Por hoje, gostaria de agradecer a presença de todos e passando a palavra o meu querido amigo Carlos e o Will para fazer o fechamento aí. Da minha parte, muito obrigado, pessoal, pela presença. E a gente se vê amanhã às 19 horas. Realmente, só enfatizando o que vocês acabaram de dizer, realmente não tenho nenhuma peça de marketing. O marketing deles é vocês enfiar dinheiro no bolso, vocês merendar depois que vocês aprenderem. Nós temos vários depoimentos de pessoas que são... Eu morri de rir uma vez contando com Fanta, que tem certos produtos online que os depoimentos são fake. As pessoas são atores que fazem o depoimento e cobram do cara que está fazendo o curso. Aqui não. Aqui a gente tem uma linha de investidores que talvez passou pela minha mentoria, depois foi para o holder por opção, né, a jornada 1. Então, são pessoas de família, como veio o Luiz esses dias atrás, o Gustavo, né, esses dias atrás. Nós teremos depoimentos muito ricos em vida, prosperidade e opções. Agora com o meu querido, fechando com o meu querido Carlos Júnior, o Messi das opções. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí pela paciência de vocês, por mais uma vez estarem aqui, né? Convide os amigos de vocês, né, que queiram aprender opções para perder esse medo e não é esse fantasma, esse diabólico que o pessoal pensa. É algo que é totalmente coberto, é algo que você vai remunerar o patrimônio que você já tem, o que você vai começar a fazer.
e vocês muito vão depois se sentirem bastante confortáveis em fazer as operações e remunerar a carteira de ações de vocês. Eu conto com vocês amanhã, estamos aqui motivados, querendo passar conhecimento, querendo que vocês estejam com a gente nessa mentoria, porque vocês só têm a ganhar. Eu costumo dizer para o Fanta, eles vão pagar um Fusca e vão receber uma Mercedes. Essa que é a verdade, entendeu? E depois vocês vão chegar a essa conclusão também, sem a gente ficar fazendo marketing aqui. Amanhã às 19 temos mais um encontro marcado. Ô, Rui, eu vou pedir a ele. Vou pedir ao Fanta, por gentileza, que passe pela parede e encontre o amor da sua vida. A sogra do Rui das Neves está com o chá e biscoitos Mabel para o grande lanche da noite. 19 horas, amanhã temos um encontro marcado. Muito boa noite. Você quer dizer alguma coisa? Uma réplica, senhor Fanta? Olha, eu não tenho muito o que dizer, não. Eu acho que, olha, filho, como eu sempre digo, a sogra do Rui disse que está faltando um pão aqui. Quando vier da padaria, pode trazer. Beleza? Eu vou tentar desaparecer aqui. Eu acho que a mágica está desativada. Tá. Mas é isso, pessoal. Uma ótima noite a todos aí. Fiquem com Deus e muito obrigado pela presença. Valeu. Rui, ele está indo aí. O chá tá quente, né, meu querido? Coloca lá que ele gosta na caneca, aquela caneca que a sua sogra tanto ama servi-lo. Grande abraço a todos. Amanhã, 19 horas, mais uma vez, Merendando Sem Limites, entendeu? Amanhã temos uma aula exclusiva, né, com o GPS, né, de todas essas maneiras de estar ganhando dinheiro com opções e derivativos. Carlos Júnior, boa noite. Fanta, boa noite. Até mais. Até mais. Valeu.